diálogos. E a gente começa falando de uma briga entre Congresso e STF. Vamos lá. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, trocaram farpas no fim de semana em um evento em Paris. A conversa se deu em meio ao debate no Senado para alterar as regras de indicação de ministros e de funcionamento do tribunal, como os mandatos fixos e a limitação das decisões monocráticas. Pacheco vê crise de credibilidade e defende reforma no STF. Gilmar Mendes, por sua vez, defendeu o Supremo Tribunal Federal. O decano afirmou que algumas das propostas em debate para reformar o STF poderiam levar ao fim do tribunal. Eduardo Costa, bom dia para você. Bicho pegou, os dois na mesma mesa e a troca de farpas e a discussão ali direta entre Rodrigo Pacheco e Gilmar Mendes. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu acompanhei à distância, mas acompanhei esse evento lá em Paris, promovido pela CNN, um debate muito interessante. Parte do que foi discutido lá, nós já havíamos abordado aqui, Júlio. Diferentemente do que quer fazer lá o primeiro-ministro de Israel, Benjamin, que é enfraquecer mesmo a Suprema Corte, e conversava com o Malcolm há pouco, o Malcolm me lembrava daquele livro, como é que é? Quando morrem as democracias? Como as democracias morrem. Como as democracias morrem, que é um livro muito bom que eu li também. Esse livro, ele mostra o andar da carruagem na Israel. Para mim está claro. E digo mais, posso estar enganado, mas na hora que resolver esse problema dessa guerra com o Hamas, que independentemente do resultado, já enfraqueceu o governo, porque há um sentimento, pelo que eu leio, que os cidadãos não se sentiram seguros, e mais do que isso, não estão vendo o governo preocupar-se com os reféns. O primeiro-ministro lá não vai se segurar, porque já estava à beira de uma guerra civil por conta do enfraquecimento judiciário. Isso lá. Aqui é diferente, João. Eu já defendi o senador Rodrigo Pacheco outro dia e reitero. O que ele está querendo é o mínimo de bom senso. Ele está querendo só que a gente não continue tendo um ministro da Suprema Corte que dependa única e exclusivamente da vontade de quem está sentado na cadeira de presidente da República. Então, se eu viro presidente, eu te convido. Se você vira presidente, você convida o Malcolm, independentemente da história jurídica da pessoa. Pode ser bom, pode não ser. Gente, Júnior, existem juristas e mais juristas nesse país. Você tinha ouvido falar em Cristiano Zanin antes dele defender o Lula? Não. Então, você não pode... qualquer dificuldade de uma democracia de buscar, com indicação de associação de magistrados e Conselho Nacional do Ministério Público, pessoas competentes para pôr lá. E outro ponto que não dá para aceitar é a tal da decisão monocrática. Então, como já foi bem dito aqui, feito perde a luta lá no Congresso, vai lá no Supremo, um ministro dá uma canetada e nada vale. Ou seja, torna tudo sem efeito. Alguém vai dizer, mas o Supremo está sem credibilidade, o Congresso também está. No caso do Congresso, João, é simples. Em 26, a gente elege outros senadores e deputados. No caso do Supremo, não. Então, o Congresso tem o direito, e o senador Rodrigo Pacheco continua certo de propugnar por essas mudanças. Ô Rita Mundinho, o Pacheco vê crise de credibilidade, Gilmar Mendes contra-atacou, dizendo se essa reforma passar é o fim do tribunal. E como é que você lê essa disputa aí? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu acho que demorou, né? Rodrigo Pacheco está certíssimo e ele mostrou alguns caminhos sem dar aí como fazer, né? Segundo ele, já que o Supremo age por provocação, deveria ser importante haver um limite ao acesso à corte, para que lhe seja reservada a apreciação de matérias de fato pertinentes constitucionais e que cabe sim ao legislativo e não ao judiciário fazer as leis. Isso é uma função do legislativo. Então eu acho que o Rodrigo Pacheco, de uma forma muito acertada, está querendo colocar aí limites nas atuações dos poderes. Esses limites existem e não estão sendo respeitados, principalmente pelo Supremo, que a qualquer provocação age, como disse o Eduardo, desce a caneta e ali não tem ninguém que recebeu um voto sequer de um cidadão brasileiro.
Então, os critérios para a composição, né, para a nomeação dos ministros do Supremos, deveriam ser cada vez mais técnicos, né? E aí sim a gente teria um respeito e um retorno da credibilidade ao Supremo, que é tão importante, é o guardião da Constituição. E como disse o Rodrigo Pacheco, ele chegou a falar que todo mundo se arvora a ser advogado de botequim, né? Então o Supremo está perdendo até a importância que ele tem por estar se metendo em tudo. É por aí. Viva o Rodrigo Pacheco. Demorou, mas está agindo. O Mal Camargos, aí algum contraponto nessas falas? Algo diferente aí no seu pensar? Bom dia. Bom dia, tem sim. Primeiro que felizmente a tal da PEC do equilíbrio, aquela que dava o direito ao Congresso de vetar decisões do Supremo, parece que foi desligada ou apagada, porque ela de fato dava superpoderes, ainda mais poderes ao Congresso, que já é o superpoder do Brasil atualmente. Agora, duas coisas. A limitação do mandato eu acho uma questão muito necessária. Pensar um mandato vitalício até 75 anos e pensando que as pessoas têm sido nomeadas têm 40 anos, ou seja, vão ficar 20, 30 anos no Supremo, me causa muito assombro. Agora, quando o processo de escolha, o Rodrigo Pacheco está esquecendo que ele passa pelo Senado a indicação do presidente. Todos esses três, que são os últimos, foram no mandato dele que foi aprovado. Os dois do Bolsonaro e agora o Cristiano Zanin. Ou seja, se o Senado acha que não tem condições, ele teria legitimidade e garantia constitucional para poder vetar a indicação do presidente e ele teria que buscar o nome. Mas essa não é a regra. De via de regra, o Senado sempre aprova que o presidente manda. Agora, é claro, tem que se questionar sim. O presidente não poderia indicar sozinho quem deverá ser um ministro do STF. Oi, Edilene Lopes, quando você olha para essa situação toda, houve tudo aí nos corredores de Brasília, há possibilidade mesmo de uma mudança um pouco mais estrutural, assim, eu diria, no STF com essas discussões? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores. Sim, em relação à PEC que vai discutir o tempo de mandato, ou mandato, porque não há mandato hoje para ministros do Supremo Tribunal Federal, essa PEC, de fato, ela pode vingar, ela deve estabelecer um mandato, porque esse texto ainda deve ser trabalhado, porque há algumas propostas tramitando no Senado Federal nesse sentido, e eles devem unir alguns textos. Então, a proposta, a princípio, pelo que eu apurei, é de 10 a 12 anos o mandato poderia ser, e a idade mínima poderia subir para 55 anos. Nada fechado ainda, são apenas debates. Esta é uma PEC que pode vingar. A PEC do voto monocrático, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, também pode ter alguma chance. Já a PEC do equilíbrio, conforme disse o Malco, que foi inclusive apresentada, tem como primeiro signatário um deputado federal mineiro, que é o Domingos Sávio, do PL. Essa, a princípio, não vai vingar, porque de fato dava superpoderes ao Congresso Nacional. Por que nós temos 3 poderes na República Federativa do Brasil, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário? Exatamente para que eles se equilibrem e nenhum prevaleça ou tenha tanta força em relação ao outro. Quando um excede, o outro entra para fazer esse equilíbrio. É para isso que existe esse sistema de check and balances, que a gente chama na ciência política, que é para manter um equilíbrio entre os poderes. Então, essas são as duas PECs que podem vingar. A do equilíbrio não deve vingar. E essa é uma briga que o Pacheco comprou na hora certa, porque se ele fosse, de fato, um candidato à indicação ao Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente essa briga não seria comprada neste momento. Pacheco nega que tenha sofrido pressão de parlamentares da direita para encampar esse debate, mas sim houve uma pressão nesse sentido no Congresso Nacional, e nós temos que pensar que não há apenas um viés relacionado aos excessos do Supremo Tribunal Federal. Há também um viés da direita em relação a isso, porque essa pressão é feita justamente, principalmente pelos parlamentares da direita, porque eles consideram que as decisões do Supremo Tribunal Federal são decisões mais progressistas, mais à esquerda. A reflexão que a gente tem que fazer, se fosse o contrário, essa pressão também ocorreria, então a gente tem que analisar vários aspectos que perpassam essa questão da discussão sobre os excessos do Supremo Tribunal Federal. Há alguns excessos? Sim, há essa avaliação de que há, mas é só isso ou também a polarização, a ideologia, o tipo de decisão que o STF toma desagrado do Congresso, porque o Congresso tem um perfil mais à direita? Tudo isso deve ser pensado. Júnior. Pois é, pessoal.